Quando ouve a palavra hiperrealismo, provavelmente retratos detalhados de pessoas ou algum tipo de natureza morta, onde cada pedacinho parece real. Resumidamente, é tudo que se parece com uma fotografia, mas sem ser uma foto. Isso também pode incluir a técnica artística chamada trompe l'œil, ou ilusão de ótica. See, that wasn't so hard. Nesse estilo, os desenhos são aplicados à pele humana e ficam muito reais, mas na verdade não existem na vida real. É muito difícil descrever as primas, que são criadas pelo artista americano Jesse Ricks. É melhor apenas vê-las. Como base para seu trabalho, o artista costuma usar vários temas de fantasia, como rostos de alienígenas e avatares cósmicas e outras dimensões. Contudo, muitos tatuadores já fazem isso. O que distingue Jesse de todos os outros é que ele aplica formas geométricas suas tatuagens, como cubos e prismas hexagonais. Como resultado, tudo fica parecendo se a pele estivesse se desfazendo em pedaços de um quebra-cabeça inédito, revelando ao espectador um mundo misterioso, escondido dentro da pele da pessoa. Um pouco assustador, mas muito fascinante. Bordado na pele. Cerca de 10 a 20 anos atrás, quando os produtos de sua banda favorita ainda não podiam ser comprados em muitas lojas online, os fãs tinham que encontrar maneiras muito criativas de expressar todo o seu amor. Por exemplo, anexando patches do logotipo da banda nos jeans, jaquetas e mochilas. Agora ninguém mais usa isso, mas talvez haja uma exceção. O trabalho impressionante de um tatuador profissional brasileiro chamado Duda Lozano. Seu estilo característico de tatu causa a impressão que alguém colou o desenho na pele com ferro quente, assim como geralmente é feito com os patches. Mas não se preocupe, até porque não é técnica sádica aqui. Embora o processo de fazer uma tatuagem à pele não possa ser chamado de procedimento relaxante. O principal segredo das obras hiperrealistas do artista é o sombreamento especial e o domínio impecável da arte do claro-escuro. Repare também nos detalhes. O brasileiro até adiciona linhas pretas ao contorno da tatuagem que imita fios soltos. Tudo é inusitado neste estilo tão incomum. Personagens engraçados de desenhos animados, um tênis de marca da moda e os logotipos de um famoso clube de futebol. Qual desses bordados na pele dizer? Escritor verdadeiro. Quantas vezes você saiu de um objeto e no final percebeu que ele já estava no seu corpo ou em suas próprias mãos? Óculos que estavam o tempo todo apoiado na sua cabeça. Já este cara aqui não precisa se preocupar, até porque ele nunca perderá a caneta atrás de sua orelha. É uma pena que infelizmente ela não possa ser usada para escrever. Mas quantas vezes será que já pediram a caneta emprestada para ele, sem perceber que não era de verdade? Terceiro olho. Geralmente dizem que o terceiro olho nas pessoas abre-se na testa, mas esse cara corajoso decidiu escolher um lugar mais isolado. Porém, convenhamos, chega a dar um arrepio só de olhar para essa tatuagem. Definitivamente ninguém aqui gostaria de cara, até porque ele deve ter levado um tempão para se acostumar com esse bando. Próteses do futuro. Para quem desde a infância sonhava em se tornar um exterminador, existe também um tatuador profissional. I'll be back. Yomiko Moreno, do Brooklyn, é um especialista reconhecido no assunto. Com a ajuda de tintas e de uma máquina de tatuagem, ele pode literalmente implantar vários atributos de um verdadeiro ciborgue sob a pele de seus clientes, como sensores, fios e estruturas de ferro. E graças ao trabalho impecável com luz e sombras, cria-se a impressão de imagem tridimensional realista. Mas Yomiko faz além do que transformar seus queridos clientes em Arnold Schwarzenegger. Ele também usa seu profundo conhecimento dos fundamentos das artes visuais para outras obras. Por exemplo, não custa nada para ele transferir as obras mais complexas de Da Vinci e para a pele de uma pessoa, ou fazer qualquer outro desenho incrível, desde um polvo monstruoso gigantes de futebol. Salto de arranha-céu. Olhando para esta enorme, seu dono não só adora decorar o próprio corpo com imagens diferentes, tem um bom gosto e excelente senso de humor. Imagine só como ficaria essa tatu se o cara engasse um pouco ou ficasse bombado. Laços no tornozelo. Já a dona dessa tatuagem hiperrealista aparentemente gosta de verdade da cultura pin-up. Lacinhos fofinhos nos tornozelos combinam perfeitamente com o estilo dos antigos cartões postais americanos, que eram insanos na década de 50. O resultado ficou muito realista. E o mais importante é que essas fitas definitivamente nunca mais vão se soltar, ao contrário das reais. Fanático pelo ofício. Eu carrego tudo o que preciso comigo. É o que diria o dono dessa tatuagem tão incomum, que pelo que tudo indica, trabalha como mecânico. As ferramentas parecem tão convincentes que chega a dar vontade de tirá-las da cinta de couro. Camisa sabe o quão fanático é o povo brasileiro quando o assunto é futebol.
Esse aqui geralmente aprende a jogar bola assim que começa a dar os primeiros passos e que toda pessoa que se preze é simplesmente obrigada a torcer aí por um clube local. No Rio de Janeiro tem um clube famoso que é o Flamengo e o tatuador a seguir é fã roxo desse time. Mas José Maurício é um torcedor comum que se limita aí às idas e vindas dos estádios e também aos jogos do seu clube favorito na TV. Seu amor pelo Flamengo é tão sério que ele decidiu gravá-lo no corpo para o resto da vida. E não com uma simples tatuagem imperceptível, mas com um desenho em todo o torso na negra, que é a assinatura do time. Para aplicar a tatu no corpo de José, o tatuador precisou fazer 32 sessões dolorosas de várias horas. No total, o processo demorou um ano inteiro. Agora, o principal é que daqui a alguns anos a direção do clube não pense em mudar drasticamente a camisa aí dos jogadores. Imagine que decepção seria, hein? Punho de supões. Lembra daquele personagem de desenho animado americano que sempre comia espinafre para ficar forte? O nome desse personagem era Popeye, o marinheiro, e por algum motivo os músculos de seu braço não cresciam de forma muito proporcional. A Foquina decidiu retratar esse herói de uma forma original no antebraço de um dos seus clientes e ficou muito legal. E aqui está outra tatuagem semelhante, só que baseada em outro universo fictício. Estamos falando sobre Ryu, o protagonista da série de videogames Street Fighter. Um soco bem forte. Monstro sob a pele. Em busca da originalidade, alguns tatuadores usam técnicas incomuns em seus trabalhos. Por exemplo, tinta exclusivamente branca, que normalmente é usada para criar reflexos. Quando aplicada corretamente, cicatriz. Muitas pessoas acham esteticamente bonito. E se você usar um pouco mais de imaginação, poderá obter algo assim. Um monstro estranho com garras que tenta com todas as forças se libertar sob a pele. Assustador, hein? Tatuagem de programador. Agora se prepare para ouvir um minutinho sobre informática. No início dos anos 60, os programadores americanos criaram um código chamado ASCII, no qual caracteres números e símbolos. Mas não nos aprofundaremos em onde. Vamos diretamente para a parte que importa. Com a ajuda dessa codificação, você pode criar não apenas no computador, mas também na pele humana. E é exatamente isso que o famoso tatuador cipriota Andreas Vrontis faz. Segundo ele, os gráficos ASCII sempre o fascinaram, mas por muito tempo ele não sabia como abordá-los. Imagine só você tendo que gerar isso espetacular e também preenchendo manualmente milhares de ícones minúsculos para fazer com que a imagem inteira parecesse completa. Praticamente não há espaço entre as linhas e os caracteres, o que significa que não há margem para erros. Mas Vrontis conseguiu realizar seu sonho de longa data e hoje é o único codificador tatuador em todo o mundo. Identificação na pele. Lilo Dallas Multipass. Qualquer pessoa adulta já se viu pelo menos uma vez em uma situação em que precisou urgentemente de um documento e que, por azar, esqueceu em algum lugar em casa. É preciso carregá-lo constantemente com você, o que também não é a melhor das opções, já que você pode simplesmente perder seu documento. Foi pensando assim que este cara do Vietnã resolveu. Ele simplesmente colocou sua identidade no braço para não ter que mostrar mais um documento de identificação em todas as festas que ia com seus amigos. Esse trabalho, é claro, não pode ser chamado de mas merece nota máxima em criatividade. Resta saber se essa ideia é aceita pelas nas entradas aí das baladas. Esculturas 3D.